Em nome de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária do quarto período legislativo da 16ª legislatura. Solicito ao secretário parlamentar que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária, dia 3 de 3 de 2016. Aos 3 dias do mês de março do ano de 2016, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeiras, Estado do Paraná, com sede da Rua Coronel Vitor 211 Centro, realizou-se a quinta sessão ordinária do quarto período legislativo da 16ª legislatura, sob a presidência do vereador Domingos de Veraldo Kuhn e secretariado pelo vereador Anselmo Raio Filosório e presidente dos vereadores Arilton Santos Alves, Fernando Nicho Cassano, João Alberto Ferreira da Costa, José Ailton Vasco, Mário Antônio Messorek e Rogério Celudo. Havendo o número legal dos vereadores, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e convidou o vereador Rogério Celudo para ocupar a segunda secretaria. Composta a mesa, determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão única em bloco foram aprovados por unanimidade os requerimentos protocolados com o número 079, 088 e 094. Em discussão única em bloco foram aprovadas por unanimidade as indicações 06, 7, 8 e 9. Em votação nominal, em votação única, sem discussão, conforme o artigo 195 do Regimento Interno, ofício número 104, solicitando a retirada do projeto de lei 4.380, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei 4.388, em votação nominal, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei 4.392, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de resolução 114, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária acontecerá dia 8 do corrente, horário regimental, constando da ordem do dia discussão única do requerimento protocolado sob o número 105 e das indicações 010, 11 e 12, moção protocolada sob o número 104, segunda discussão do projeto de lei 4.392 e projeto de resolução 114. Primeira discussão dos projetos de decreto legislativo 683, 84 e 685. Agradeceu ao presidente de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão. E para tudo constar, foi lavrado o presente ato que vai assinar pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão a saída, aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Da Prefeitura Municipal, ofício 111 de 2016, envolvendo projetos devidamente sancionados e consequentemente transformados em lei. Do regime próprio do Previdência, RPPS, ofício 26 de 2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palmeiras, vimos por meio do presente informar que o projeto de lei 4.393, protocolado em 15 de 2 de 2016, está em vias de receber substitutivo de texto, a ser encaminhado pelo Executivo oportunamente nos próximos dias. Sem mais para o momento, faremos a oportunidade para expressar nossa elevada estima e distinta consideração. Do Ministério da Educação, informando recursos financeiros destinados ao município. Requerimento 116 de 2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requer ouvido no plenário um prazo de 30 dias para melhores estudos do projeto de lei 4.394. Requerimento 117 de 2016, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, requer ouvido no plenário um prazo de 30 dias para melhores estudos do projeto de lei 4.394. Requerimento 118 de 2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requer ouvido no plenário prazo de 7 dias para melhores estudos do projeto de lei 4.393. Requerimento 119 de 2016, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, requer ouvido no plenário prazo de 7 dias para melhores estudos do projeto de lei 4.393. Indicação número 13 de 2016, o vereador Arilton indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que realiza o patrulhamento e cascalhamento da rua Bento Luiz da Costa, no Rocio 1. Moção de aplauso.
com som de aplauso, ao senhor Evaldo Duarte. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei 4.395. Da Comissão de Economia, Orçamentos, Finanças e Fiscalização, pareceres favoráveis aos projetos de lei 4.395, 4.396, 4.397, 4.398, 4.399, 4.400, 4.401, 4.402, 4.403, e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei 4.403. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de resolução 115/2016. Solicito ainda ao secretário parlamentar que proceda a verificação da presença desses vereadores inscritos para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores designados de presença, inscritos vereadores Anselmo, Dia Internacional da Mulher, Escola de Gestão Pública. Vereador João Alberto, projetos de lei. Com a palavra, vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente desta casa, vereador Kuhn, meus cumprimentos aos meus nobres pares, cumprimento-os também à TV Câmara, que nos leva aos mais distantes lugares pela internet, e aos cidadãos palmeirenses que aqui se encontram abrilhantando esta sessão. Senhor presidente, me inscrevi para trazer dois temas hoje. O Dia Internacional, ou o Dia da Mulher, no nosso caso aqui em Palmeira, mas o Dia Internacional da Mulher, e o outro tema logo entrarei nele. Senhor presidente, nobres pares, quando chega o Dia das Mães, ou o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, eu sempre olho o convívio que tenho, em primeiro lugar, com minha esposa, com meus filhos, e como chegamos até aqui. Pela graça de Deus, sou pai de 4 filhos, homens já casados, todos também com famílias já formadas. E olhando para minha esposa, tenho imaginado sempre, como também fiz no início da fala, quando estávamos ali tendo a devocional, quando uma mulher, ela engravida, o milagre que acontece no seu ventre, e o milagre que acontece desse feto, da criança ficar no ventre, na barriga da mãe por 9 meses e não morrer afogado, estando ali dentro do líquido, nadando por todo esse tempo. No caso, hoje tenho 2 noras que estão grávidas para este ano, então estou vivendo esse milagre dentro da minha família. Mas quando olho para minha esposa, que também criou 4 homens, que hoje servem à sociedade, inclusive em cargos militares, observei que durante 9 meses ela os carregou no seu ventre e depois, por um bom tempo, os amamentou. O grande milagre dela dar a vida dentro de si e depois ter que dar de si também para que se tornassem homens e desmamá-los, criá-los e então educá-los juntamente com minha pessoa para entregar à sociedade. Por isso, então, o carinho desse tempo. A tradição de reservar uma data para reivindicar a igualdade de direitos da mulher é centenária. Na terça, 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher na maioria dos países. Entretanto, um longo caminho foi percorrido até que esta data surgisse. No dia 8 de março, data oficializada pela ONU, em 1975, pleiteia-se a igualdade completa de direitos.
A ideia de um Dia Internacional da Mulher surgiu no final do século XIX, mas foram diferentes fatos do século XX que derivaram para a celebração que conhecemos hoje. Um deles, talvez o mais simbólico, mas não o único. Ocorreu em 25 de março de 1911, quando 149 pessoas, a maioria mulheres, morreram no incêndio da fábrica Triangle em Nova York. O incidente revelou as penosas condições nas quais trabalhavam as mulheres, muitas delas imigrantes e muito pobres. Não foi um fato isolado. 3 anos antes, houve outro incêndio em circunstâncias similares, mas foi a tragédia de 1911 que suscitou grandes mobilizações e marcou no calendário uma data que já havia começado a ser celebrada 2 anos antes, também em Nova York, onde as mulheres socialistas, seguindo uma orientação partidária, havia comemorado pela primeira vez o Dia Nacional da Mulher. Então, o Dia Nacional da Mulher. Foi em 28 de fevereiro de 1909, e mais de 15 mil mulheres saíram às ruas para reivindicar melhores salários, redução da jornada de trabalho e direito ao voto. Em 1910, a Internacional Socialista proclamou o Dia Internacional da Mulher para reivindicar o sufrágio feminino, a não discriminação trabalhista, o acesso à educação e outros direitos fundamentais. A conferência não decidiu um dia concreto, mas foi decisiva. A data começou a ser comemorada no ano seguinte. Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça o celebraram em 19 de março, com comícios dos quais participaram mais de 1 milhão de pessoas, a imensa maioria mulheres. Dos Estados Unidos e Europa Central, essa data combativa começou a se espalhar para outras regiões. E em fevereiro de 1913, as mulheres russas celebraram o Dia Internacional da Mulher, que em outros países começava a ser fixado em 8 de março. 4 anos depois, em 1917, com reação à morte de mais de 2 milhões de soldados na guerra, as russas convocaram uma greve para o último domingo de fevereiro. Os protestos e manifestações, que tiveram início naquele 23 de fevereiro, 8 de março no calendário gregoriano, usado em outros países, conduziram a uma mobilização geral que provocou a abdicação do czar e a nomeação de um governo provisório que lhes concedeu o direito ao voto. Com o passar dos anos, foram se incorporando outros países, a China em 1922, por exemplo, e as mulheres de todo tipo de realidade, até que o 8 de março se tornou um momento de confluência para reivindicar a igualdade de direitos para todas e recordar que ela ainda não foi alcançada. Concluo esse tema, senhor presidente, parabenizando todas as mulheres, em especial do município de Palmeira, dizendo da sua tão grande importância, e percebemos também mesmo no âmbito político, cada dia mais, agora a cota de mulheres, e enfim, a busca sempre de mulheres para estarem conosco, e infelizmente não temos no nosso parlamento mulheres, quem sabe na eleição de Doura, alguma delas logrem êxito e venham estar conosco. Segundo tema, senhor, visto que o tempo é exíguo, gostaria de estar aqui falando um pouquinho sobre a Escola de Gestão Pública, uma escola instalada, a exemplo da Escola Legislativa instalada aqui nessa Casa de Leis, projeto de lei do nosso companheiro Fabiano Bischoff Cassanta, mas a Escola de Gestão Pública é uma iniciativa do Executivo Municipal. No dia 3, 4 e 5, passados agora, em especial dia 3 à noite, uma equipe de 52 funcionários do Executivo Municipal, mais alguns do Executivo que foram convidados, nem todos podiam ter a disponibilidade do tempo, em especial o funcionário, diretor desta casa, Ernesto, esteve junto nesta viagem, e também a minha pessoa. Fomos à cidade de Gramado conhecer
a Prefeitura Municipal de Gramado. Aí talvez levante-se o ponto de interrogação: por que Gramado? Quem sabe por um só passeio? Muito pelo contrário, na viagem já, o Tomé, a Flávia, aqueles dois que estão coordenando, que estão realmente dirigindo essa escola de gestão pública ali, eles deixaram bem claro: senhores servidores, já no início da viagem, na sexta-feira, quinta saímos aqui, chegaremos na sexta, e o que aconteceu de manhã em Gramado será um dia normal de trabalho, aonde diretores, secretários e funcionários de todas as secretarias aqui da Prefeitura Municipal de Palmeira visitariam as secretarias da Prefeitura de Gramado, e a minha pessoa, Ernesto, visitaríamos o Legislativo. No caso, não me foi possível, porque acabei indo com o prefeito visitar o Executivo, e tivemos ali uma grande entrevista, uma audiência. Então nós pudemos ter grandes experiências. Por que Gramado? Gramado porque a cidade de Gramado tem 36 mil habitantes, enquanto Palmeira tem 33. Então se assemelha mais ou menos no número de habitantes. Por que Gramado? Também porque ali é uma cidade onde é composta por imigrantes alemães, poloneses, italianos, mais ou menos como nós temos aqui. Então, muitas semelhanças. Porém, uma das maiores obras que provavelmente nós não temos destacado aqui no município de Palmeira, além de pavimentações, hoje estive na Avenida das Palmeiras, entre outras, Unidade Básica de Saúde do Rocio, vereador Mário, tão bonita que está ficando, passei pela frente hoje, a gente não observa o que está acontecendo dentro da própria administração pública. E eu diria que uma grande transformação tem acontecido ali dentro, em especial pelo caso da Escola do Legislativo. Cito como exemplo, então, a Escola de Gestão Pública como o grande exemplo de transformação também dentro da administração, que tem acontecido semanalmente com os funcionários da administração, onde eles estão recebendo aulas semanais de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional e saberes de gestão pública. Todos, então, na Prefeitura de Gramado, essa Prefeitura recebeu já o ISO 9001, e todos os seus procedimentos administrativos na Prefeitura de Gramado, eles são documentados. Primeiro, todos os procedimentos são auditados, e a cada 6 meses eles devem ser e são melhorados. E a certificação da Prefeitura de Gramado, essa certificação 9001, ela tem sido feita por empresa internacional. Então não é uma empresa de amiguinho que chega lá e avalia e diz: vamos dar uma nota boa para que a Prefeitura saia nas manchetes. Eu acredito que foi uma atitude de grande coragem fazer essa visita, para comparar a cidade de Palmeira com a cidade de Gramado. A gente sabe que lá é uma pequena Europa dentro do Brasil, desde as construções, enfim, é um outro estilo de vida. E eu posso dizer que foi gratificante estar junto, senhor presidente. Até nos foi dada uma missão, já logo quando saímos aqui de Palmeira, para mim como legislador, e para o Ernesto como diretor, dizendo: os dois do Legislativo estão na condição de fiscalizadores dessa viagem. E aí ficamos numa situação meio uma saia justa, porque aí o pessoal ficava olhando para nós como alguém ficava lá caneteando eles, certamente. Mas eu quero dizer que foi uma grande coragem o Executivo ter eleito a cidade de Gramado para comparar e equiparar alguns serviços. Mas, durante já a visita, depois a gente tinha os momentos de troca de informações, e a viagem de retorno, a qual deveria de durar 12 horas, acabou demorando 15 horas por um probleminha que teve no ônibus, e nós acabamos tendo tempo suficiente para conversar. E os servidores de Palmeira disseram: em muitas secretarias eles tinham muito que aprender, mas em outras secretarias Palmeira já está na frente. Então Palmeira pôde, apesar dessa coragem que teve, pôde perceber que não está tão distante, quem sabe, muito breve, de ter um ISO também de qualidade. Quiçá seja
o ISO 9001. Eu quero aqui estar parabenizando, primeiro, o Executivo por essa atitude de estar preparando os servidores efetivos, não só os secretários, aqueles que são passageiros, mas os efetivos, porque é uma administração que vai ficar para outras gestões no município. E acredito que o reflexo desta ação da Escola de Gestão Pública já está acontecendo e nós vamos perceber com toda certeza ao longo dos anos que virão. Então fica aqui o meu cumprimento também ao Tomé, a Flávia, que são aqueles que estão conduzindo a Escola de Gestão Pública juntamente com os servidores. Então, senhor presidente, me alegro em poder ter representado junto com o servidor dessa casa, Ernesto, o Legislativo nesta viagem e ver que, de fato, não foi uma viagem de passeio, não foi uma viagem que apenas contemplava alguns amigos, mas ela foi mista, foi bastante colorida ali, com 52 servidores de todas as áreas. Acredito que o município tem muito a ganhar com isso. Seria essa a minha fala, minha contribuição nessa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador João Alberto. Eu faço minha saudação a Vossa Excelência, presidente dessa casa, o vereador Everaldo Kuhn, aos digníssimos vereadores que compõem esse Poder Legislativo e aos ilustres palmeirenses que participam aqui presentes e que nos assistem pelos aparelhos eletrônicos. Eu sempre, quando venho a essa tribuna, eu venho motivado pela minha obrigação, a minha função principal, que é de, entre outras coisas, fiscalizar o Poder Executivo. Há poucos dias atrás eu estive aqui, nessa tribuna, falando de um projeto de lei que levava o número 4.380. Era aquele projeto em que o prefeito pediu autorização. Eu disse naquela época, e repito agora, as mesmas palavras, ele pediu autorização para fazer campanha política dentro da oficialidade. Ele queria autorização do Legislativo para fazer doação de tijolos, para fazer, emprestar próprios do município para pessoas carentes, essas coisas que todo mundo conhece e que condena, e que ocorrem só nos anos de eleição. Esse projeto dele também ocorreu nesses 4 anos do período dele, iria ocorrer só agora. E ainda era para fazer campanha política para seus pré-candidatos que estão lá nas secretarias, não era para os vereadores aqui não. Percebido a intenção que vinha atrás de tudo isso, e também motivado por uma emenda que eu fiz, e que obrigava que cada doação passasse por aqui, foi retirado. O projeto foi retirado, deixou de existir. Que bom, que bom. Mas essa praga da corrupção, ela está impregnada dentro do sistema das pessoas. Eles voltam de um jeito e reaparecem de outro. Nós temos agora aqui um projeto de lei do mesmo prefeito que traz o número 4.403. Ele não pede mais autorização para doar as coisas. Ele pede autorização para contratar pessoal por tempo determinado, 6 meses, 12 meses, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público na área da saúde. Ele está pedindo, não tem número, é sem limite. Ele vai contratar, se nós autorizarmos, quantos funcionários ele quiser, por 6 meses. Claro, em 6 meses se aproxima da eleição, depois pode prorrogar por mais 6, aqui pede na autorização, contratar gente para fazer campanha. Se nós permitirmos isso, imaginando que poderemos até nos beneficiar, eu não, mas alguns vereadores que têm uma relação boa com o prefeito, poderão se beneficiar, estaremos enganados.
Essas pessoas serão contratadas por secretários dele. E ele diz mais aqui. Ele diz que a forma de contrato dessas pessoas será pelo regime CLT. Ele não vai pegar pessoas do concurso. Aqueles que podem contratar e demitir a hora que quiser. No artigo 2º, ele diz que essas pessoas que ele irá contratar não serão de caráter contínuo, serão para eventualidades, sazonalidades, temporárias, imprevisíveis. E ele irá levantar essa necessidade. Aí ele diz no parágrafo único que essas contratações dar-se-ão em função de licença, afastamento, vacância ou insuficiência de cargos na área da saúde. Isso tudo é verdade. Há insuficiência de cargos na área da saúde. Isso porque o prefeito e o vice-prefeito montaram um projeto para desmontar a saúde. Eu tenho dito isso aqui há mais de 1 ano, 2 anos. E aí, desmontando, eles estimularam médicos, enfermeiros, enfim, quem trabalhava na estrutura pública a pedir a conta, a ir embora. E aí a prefeitura foi contratar. Contratou o Instituto Confiança, que agora está respondendo no Tribunal de Contas, contratou a IGEA por milhões de reais, contratou a Globomed, que lá no endereço dela não existe, e agora contratou uma outra empresa em caráter emergencial, 500 mil reais, porque precisa emergencialmente. E já há suspeição do endereço desta nova empresa. Mas tudo isso ainda não é o pior. O pior de tudo isso é o seguinte: esse projeto é só para a área da saúde. Mas o prefeito diz aqui, no artigo 5º, e eu pediria aos nobres vereadores um pouco de atenção nessa minha leitura. O prefeito pede aqui no artigo 5º que nós autorizemos essas contratações. Ele diz no parágrafo 2º: as contratações deverão ser solicitadas somente pelo secretário municipal de educação, através de memorando dirigido ao chefe do Poder Executivo. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte: se é tudo para a saúde, por que é que só o chefe da Secretaria de Educação é que vai fazer esses pedidos? Ou lá eles fazem tudo de qualquer jeito e quem digitalizou errado, ou essa figura que ele está falando é candidato a vereador. Lembram os senhores de como é que funcionava antigamente? Se vai lá, contrata 100, 150 pessoas, ela vota em você, você se elege e depois demite elas. Será que é isso? Será que é isso que o prefeito está dizendo? Que só o secretário? Ou será que por isso só esse projeto a mesa diretora já deveria mandar de volta? Ele não encontra consonância. Mas tem algo pior aqui. Tem algo pior aqui. O prefeito faz uma grande justificativa. Ele diz que diariamente a saúde municipal possui profissionais que se licenciam, se afastam, e esse procedimento gera ausência de profissionais e por isso ele precisa contratar. Isso eu já expliquei por que esses profissionais se afastam. Mas aí ele explica o fundamento dessas contratações, ele explica o motivo gerador dessa necessidade de extrema urgência, de caráter excepcional, e foi isso que me irritou. Eu lembrei da literatura quando a gente estuda, e eu gosto da política e gosto dos grandes pensadores que falam sobre a política ao longo dos tempos, e um deles era Maquiavel, um dos maiores pensadores nas relações entre adversários na política. Ele dizia assim: há duas formas apenas de manter relação entre adversários de poder na política. Uma é pelo caminho do respeito e outra é pelo caminho do medo.
Eu sempre procurei me manter no caminho do respeito com os meus adversários e exigindo deles que viessem também pelo caminho do respeito. Não tenho medo do caminho do medo, mas não gosto do caminho do medo. Agora, o que eu vou ler para os senhores aqui adiante é capaz de irritá-los também, como me irritou. O prefeito diz aqui que tudo isso é em função de um fato ocorrido aqui no município de Palmeira. Para que eu não faça a interpretação, eu vou ler exatamente como ele escreveu no parágrafo. Ele disse que tudo isso se faz de extrema urgência porque foi confirmado a presença do mosquito, esse mosquito portador do Zika vírus no município de Palmeira, e que foram identificados e apanhados 8 mosquitos só, e foi justamente aqui na Câmara Municipal de Palmeira. Quando eu li isso, imediatamente o raciocínio me confrontou, porque se ele escrevesse que foram 9 mosquitos, ou se ele dissesse que foi 1, ele ia escutar de mim muita coisa. Prefiro imaginar que ele me deixou fora desse desaforo. Os senhores tentem me acompanhar nessa matemática. Nesse grande município, só 8 mosquitos desses que levam Zika vírus, dengue. E aqui na Câmara de Vereadores, né? Se fosse 9, ou se fosse 1, né? Ele não está vindo pelo caminho do respeito. E eu não me incluo entre os 8 que estão aqui. Por isso, prefiro que na relação comigo ele adotou outro caminho. Tomara que seja, ou ele que se pronuncie. Senhor presidente, devolva esse projeto para ele. Peço para ele que fundamente, que explique. Qualquer outro prefeito que tivesse educação, que tivesse bom senso, que tivesse consideração, que tivesse respeito pelos eleitores, ou por aqueles a quem os eleitores mandaram para fazer leis, teria dito que foi encontrado um mosquito, que poderia até dizer que foi aqui pela Câmara. Mas esse número de 8 tem uma intenção velada de gente que não merece ocupar o cargo que ocupa. Vou parar por aqui, senão eu posso estragar aí essa expressão. Era o que eu tinha a dizer para hoje. Ordem do dia. A discussão única em bloco dos requerimentos protocolar sob números 105, 116, 117, 118 e 119 para 2016. Requerimento 105 de 2016, de minha autoria, requer o do plenário, seja encaminhado o expediente da concessionária Caminhos do Paraná, solicitando a instalação de uma passarela no quilômetro 184 da BR-277, na localidade de Coan Maciel. Requerimento 118 de 2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requer o do plenário prazo de 7 dias para melhores estudos do projeto de lei 4.393. Requerimento 116 de 2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, requer o do plenário prazo de 30 dias para melhores estudos do projeto de lei 4.394. Requerimento 117 de 2016, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, requer o aviso plenário prazo de 30 dias para melhores estudo ao projeto de lei 4.394. Requerimento 119 para 2016, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, requer o aviso plenário prazo de 7 dias para melhores estudo ao projeto de lei 4.393. Em votação, o vereador que concordar permanece como sem conta.
Indicação número 11 de 2016, minha autoria, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizada as melhorias necessárias da iluminação pública na Rua das Tulipas, no lucro João Paulo II. Indicação número 12 de 2016, indicação do vereador Domingos, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura a construção de galeria de águas pluviais na Rua José Rigoni, entre a Avenida 7 de Abril e José Adriano de Freitas. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no sem conta. Aprovados por todos. Em discussão única, a moção que é aprovada sobre o número 104/2016. Apresentamos nesta Casa Legislativa, de iniciativa do vereador Eliezer, assinada por todos os vereadores, moção de aplausos a Rosane Radek pela divulgação e preparo do Pão de Vá, patrimônio cultural e material do município de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no sem conta. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.392. Autoriza o Poder Legislativo a conceder auxílio alimentação aos seus servidores que fazem jus ao benefício. Votação. Os vereadores que concordarem permaneçam no sem conta. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de resolução número 114/2016. Regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Palmeira, a utilização da modalidade de licitação denominada pregão presencial nos moldes do Decreto Municipal número 4.865, de 29 de 6 de 2005, e Lei Nacional número 10.520, de 17 de 7 de 2002. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.395. Abre vagas no Serviço Público Municipal e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.396. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Votação nominal. Vereador Fabiano. Eu voto sim. Vereador João Berto. Sim. Vereador Zidailton. Sim. Vereador Mário. Sim. Vereador Rogério. Sim. Vereador Arildo. Sim. Vereador Anselmo. Sim. Eu voto sim. Vereador Everaldo. Sim. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.396. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores concordaram permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.397. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.398. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.399. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.400. Autoriza a criação de crédito adicional especial e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 4.401. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta.
primeira discussão, projeto de lei número 4.402. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como sem encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de lei número 4.403. Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na área da saúde, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Senhor presidente, senhor presidente, até foi tanto quanto cômico, pelo menos uma das colocações do nobre colega João Alberto, que é natural. Nós discutimos os projetos e o companheiro mesmo sempre tem, gosto da frase, inclusive, que ele diz que aqui é um convívio dos contrários, né? Eu queria discordar do companheiro João Alberto. Eu vou discorrer em cima também aqui do projeto 403. Vou por ordem. O companheiro João Alberto, meu colega, ele fala do artigo 2º, dos motivos da contratação, e eu quero concordar que parece que foi um tanto quanto, então concordo a princípio, um tanto quanto infeliz, que foi nominado apenas aqui na justificativa do projeto, quando realmente fala, na justificativa do projeto, necessidade de possibilitar a saúde e assim por diante, isso porque já foi confirmada a presença do mosquito em nosso município, inclusive, então veja a palavra aqui, inclusive, e não são mais 8. Hoje alguém me entregou o 9 aqui, então, aqui na minha mesa, enquanto eu estudava, eu acabei matando, ele deve estar aqui na minha frente, deve estar aqui no chão, estava olhando se ele não estava aqui em cima, mas eu quero voltar, então, dar o verdadeiro motivo do projeto 4.403, a motivação. O artigo 2º, ele diz assim: para efeitos desta lei, considera necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações por tempo determinado que visam. Então, aí está o verdadeiro motivo do artigo 2º: atender à situação de calamidade pública, combater surtos epidêmicos, promover campanhas de saúde pública que não sejam de caráter contínuo, mas eventuais, sazonais, temporários ou imprevisíveis, por fato alheio à vontade da administração pública, atender ao suprimento de pessoal especializado nas áreas de saúde e segurança pública nas hipóteses previstas nessa lei. Então, eu pego aqui a palavra inclusive, então não foi só por causa dos mosquitos, dos 8 aqui, né, da Câmara, hoje já tinha um 9 aqui e com certeza tem mais. O artigo 5º, vereador, companheiro João Alberto, estou com o ofício aqui, e inclusive temos um parecer favorável desse projeto, por isso que ele vem a voto, para aqueles que, a maioria que está aqui, pelo que vejo, entende de como funciona a votação dos projetos aqui. Ele chega, vai para o expediente, vai para a comissão, ou a comissão entende, vota logo já na próxima sessão, ou pede prazo, pede melhores explicações, e assim por diante. Eu vou ler o parecer do relator desse projeto, o qual sou eu mesmo o relator desse projeto. Então, é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, dá o parecer. O projeto de lei número 4.403, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na área da saúde, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, mereceu um parecer favorável, considerando que a matéria proposta está dentro das atribuições do Poder Executivo, nos termos dos artigos 6º, 55, 56, 76, inciso 11º da Lei Orgânica do Município, artigo 37 da Constituição Federal, e encontra-se em conformidade com o procedimento preceituado pelos artigos 140 e seguintes do Regimento Interno da Casa. Para a questão de informação, esta comissão emitiu o ofício 05/2016 solicitando do secretário de Saúde a comprovação documental da alegada previsão de vagas para as áreas que se pretende efetuar a contratação temporária, seja por meio de documentos, de pedido de licença, de previsão de aposentadoria, ou até mesmo de uma média
de números referentes aos anos anteriores. Sugerimos, baseado no parágrafo 4º do artigo 124 do Regimento Interno, uma redação final também, que agora vai responder a questão do artigo 5º do secretário de Saúde. Haja visto um equívoco que ocorreu na sua digitação, onde deveria constar o secretário municipal de saúde e não o secretário municipal de educação, ficando assim com a seguinte redação: as contratações deverão ser solicitadas pelo secretário ou secretária municipal de saúde através de memorando dirigido ao chefe de poder executivo. Então houve ali um equívoco na redação, apenas na digitação. Então, respondendo pelo menos duas questões do artigo 2º e do artigo 5º. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ouvindo o que ouvi, eu quero pedir à direção desta casa que não se dê por ofendida, mas que tenha mais cuidado e mais respeito conosco. Se a direção desta casa percebeu que havia um equívoco e que ela iria ajustar esse equívoco, ela não poderia de forma nenhuma nos fazer votar enganados. Não poderia fazer os 9 vereadores votar aqui autorizando o secretário de Educação a fazer o requerimento dessas contratações, se não era isso. Me parece que foi assim: não, eles votam lá, não sabem o que está votando, depois a gente ajeita aqui. Tomara que não seja isso. Espero que a mesa tenha juízo, retire e volte com a correção. Aqui o conflitos contrários, não é, pastor? Então, o respeito deve prevalecer, mas eu não está dentro do campo da ironia. Eu não gostaria de dizer isso ao senhor. Imagino que o senhor pode ter encontrado com esse mosquito, mas não acredito que possa ter detectado nele ser o portador do vírus da Zika e do vírus da dengue. Nem que tivesse toda essa condição, rapidamente seria difícil de fazer isso. Acredito mais que esse prefeito pode pensar que ele encontrou esses 8 mosquitos que ele se refere aí desaforadamente para conosco. Mas continuo insistindo que esse projeto é imoral. Os ensinamentos nos dizem a estrutura da lei que norteia o serviço público está baseada em 5 princípios. E um deles diz assim: nem tudo que é tecnicamente ou legalmente possível ou é, por isso só, moralmente admissível. Não é moralmente admissível autorizar o prefeito a contratar gente para fazer campanha nesse momento. Prefiro imaginar que esse povo vai, subjugado à vontade dele, fazer campanha para ele e talvez ele queira trocar esse número de 8 ou de 9 que tem aqui por outros 8. Então eu acho, é um desrespeito que eu não recebo ele para mim, mas é um desrespeito para casa. Vai ter emenda nesse projeto, vai ter discussão pública, esse projeto vai correr nas redes sociais, esse projeto vai circular na mídia e a população, tomara que tenha essa percepção, não? Afinal de contas, nós existimos aqui como entidade e como detentores de cargo público em função da população e do que ela pensa. Vamos deixar isso tudo para a opinião pública. Gostaria que esse projeto fosse retirado. Posso até pedir vistas do projeto para que ele seja arrumado, para que seja retirado essa menção horrorosa dos 8 mosquitos portadores dessa praga, né? Mencionado com relação direta ao poder legislativo que somos nós e o número que compõe esta casa. Se o presidente achar que é possível, eu peço vistas agora, faço isso verbalmente dentro, né, do que prevê o regimento, e aí pode isso ser corrigido. Como hoje a primeira votação sempre vai colocar em voto o projeto, temos a segunda votação, que aí a gente pode prever isso aí. Em votação nominal. Vereador Fabiano.
Eu voto sim. Vereador João Alberto. Eu voto não. Vereador Zair. Sim. Eu voto sim. Vereador Mário. Sim. Vereador Rogério. Sim. Vereador Adilson. Sim. Vereador Anselmo. Sim. Vereador Everaldo. Sim. Aprovado por maioria. Em discussão, em primeira discussão, projeto de resolução número 115/2016. Dispõe sobre o regimento interno do programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Palmeira, com base na Lei Municipal 3.561, de 23 de outubro de 2013, que regulamenta o programa Parlamento Jovem. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 683/2016. Referendo ao contrato de repasse 825.406/2015, que entre si celebra a união por intermédio do Ministério da Cultura, representada pela Caixa Econômica Federal e o município de Palmeira, objetivando a adequação do Museu Municipal Astrogildo de Freitas. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 684/2016. Referendo ao contrato de repasse 825.525/2015, que entre si celebra a união por intermédio do MAPA, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Palmeira, objetivando patrulha agrícola. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 685/2016. Referendo ao termo de convênio sobre o número 56/2016, que entre si celebra o município de Palmeira e a Associação Comunitária de Moradores Proprietários de Vito Marsum. Em votação, Eu só gostaria de, quem sabe, abrilhantar um pouquinho, quem sabe dar um pouco de ciência sobre este convênio. Ele é um convênio celebrado já há vários anos com a Associação de Moradores. E este ano, inclusive, a associação assumiu mais compromissos por conta deste convênio, onde a própria associação faz com máquina, com niveladora, com escavadeira, com caminhões de coleta de lixo, faz toda a manutenção das estradas e, inclusive, houve um adicional esse ano, onde a Associação de Moradores está indo até o cercado da Nossa Senhora das Pedras e passa para frente ainda, e vai até a divisa também ali de Palmeira com Jacuí, que já é Campo Largo, Ponta Grossa. Então, só para justificar um pouco esse convênio com a Associação de Moradores, que tem dado muito certo. Obrigado, senhor presidente. em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em explicação pessoal, vereador Tatiano, projeto número 4.403. Senhor presidente, demais vereadores, como faço parte da Comissão de Legislação, né, eu gostaria que, como o pastor Anselmo já leu o ofício da comissão, nós decidimos entre a comissão mandar um ofício à Secretaria de Saúde pedindo um estudo desses cargos para nós não votar assim, frescura. Até hoje nós não recebemos. Eu gostaria que até terça-feira que vem, até a próxima votação, que esse estudo chegasse em nossas mãos para nós termos conhecimento. Senão, a gente vai estar voltando mesmo a cego, se nem diz o vereador João Alberto. Se a Secretaria de Saúde não nos mandar, pode ter certeza que o meu voto vai ser contrário. Obrigado. Então, eu gostaria que se fizesse isso até quinta-feira, que já vamos marcar uma sessão para quinta-feira. Como nada mais existe ser tratado na presente sessão, convocamos os senhores vereadores para a sessão extraordinária, a ser organizada dia 10, ocorrendo no horário de 19 horas, para apreciação e segunda discussão dos projetos de lei número 4.396 a 4.403 e projeto de resolução 115/2016. Agradeço a presença de todos em nome de Deus e está encerrada a presente sessão.